Deixa eu falar um negócio pra você. Você que é o homem do futebol. Você gosta de futebol, né, Sami? Eu gosto. Já jogou na Hebraica, pra quem não sabe. Sami joga bem ponta esquerda. Sami, você sabe que o Fluminense hoje vai jogar com o Al Hilal. Sim. Vai. E existe uma aposta muito forte no nosso time do Fluminense. Certo. Pelo menos a torcida tá gostando muito da performance do Renato Gaúcho. Sim. Você gosta do Renato Gaúcho? Sim. Ele é um técnico boleiro, daqueles da experiência, rapaz. Ele é o das antigas. Ele deu uma entrevista recente, e eu gostaria que o Alba também, que gosta de futebol, fazer uma reflexão sobre o técnico, que ele fala que a gente paga muito pau pro técnico gringo. E ele fez um desabafo lá na coletiva. Vai lá, Renato Muitas vezes, infelizmente, aí é uma crítica até construtiva. A imprensa brasileira, ela não valoriza muito o treinador brasileiro. Essa que é a realidade, não são todos. É verdade. Vamos valorizar muito um gringo. Eu queria ver um gringo fazendo o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. Tem que estar na seleção brasileira. É demais, é muito bom. Os brasileiros estão aprendendo. Esse seria o discurso. Olha lá, pilhado. Isso é pro pilhado. Isso é pro pilhado. Essa que é a realidade. A realidade, então, a tua pergunta foi muito boa. Eu gostaria de estar uma temporada no lugar de um treinador desses grandes clubes considerados na Europa, e eles virem treinar, no caso, hoje, o Fluminense de patinho feio, e dar resultado. Aí você vai ver quem é o bom. Tá vendo? Tá vendo, bichão? Só isso gostaria de falar, porque tem muita gente, né, que acha que, não sei, tá acontecendo, não sei até onde que vai, não é tudo isso. Não é tudo isso, sim. Tem que valorizar o treinador brasileiro, entendeu? Se as pessoas não me valorizam, eu tenho que me valorizar. Porque se você for ver meus trabalhos em todos os clubes, sem os cofres cheios, eu sempre dou resultado. Então alguma coisa eu devo ter, né? Tá certíssimo, Renato. Alguma coisa ele deve ter. Agora ele tá certo. Não. Renato meteram o pau nele. Agora ele tá certo. Sempre foi bom técnico o Renato Gaúcho, só que ele tem um problema, ele votou errado. Segundo a boa parte da imprensa esportiva, igual o Neymar. Ele votou errado, então por isso você não vai ver o Renato. Você tá falando que o Renato exatamente. O Renato Gaúcho, ele votou errado, segundo boa parte da imprensa, é igual o Neymar. Então por isso você não vai ver aí grandes homenagens ao Renato Gaúcho. Mas o outro ponto é que realmente faltava ele e o Felipe Luiz, eles são os técnicos que têm mais rendimento no futebol brasileiro, porque o resto são só os internacionais. Os quatro grandes ali de São Paulo, por pouco tempo, era só técnico internacional. No Corinthians, o Santos, que agora tem o Kleber Xavier, o Palmeiras é o Abel Ferreira, que é português, e o próprio São Paulo, que é o Zubeldia, que saiu. Tchau, pessoal. Você vê que o Santos, o nosso Santos, tá invicto esse mês de junho, né? Mas lógico. Foi o melhor mês. Não perdemos de ninguém esse mês aqui. Estamos invicto nesse Estamos invicto. Viva o Santos. O que mais? Vai fazer um break segundo o Delário? Quem vai fazer? Quer um break? Então vamos fazer um break agora para Dedê. Boa. E hoje tem jogo do Palmeiras, hein? Você vai torcer pro Palmeiras? Olha, não sei. Palmeiras pode... Acho que não pode acabar a piada. Não. O Palmeiras pode ser campeão. O Hilal também Fluminense e Al Hilal. O Fluminense também pode ser campeão. Mas ninguém vai torcer Palmeiras. Isso aí. A minha aposta é Palmeiras. O Brasil. Que hora é o jogo? Um é 4 da tarde, o 10 do da noite. Fluminense é 4. O do Fluminense é 4 da tarde, o do Palmeiras é às 10 da noite. Agora, o do Palmeiras vai ser na Filadélfia, e como hoje é dia da independência americana, ninguém tá dando a menor bola pro jogo lá. Mas faz tempo, né? O americano não tá assistindo nada lá. Não, mas como tem O americano nem gosta do nosso futebol, já começa por hoje aí. É 4 de julho, tranquilo. Hoje é 4 de julho, então tem muitas festividades. Sim. Não, mas não é, porque ninguém liga pra futebol nos Estados Unidos, pô. Não, vai fazer um churrasquinho. Não, os mexicanos ligam, tem muito mexicano. Sei, mas mexicano é outra coisa. A comunidade latina é forte, bicho. Vocês estão muito mal-humorados. Por que mal-humorados? Não sei, vocês estão mal-humorados. Você acha que os Estados Unidos para pra assistir futebol? Não, mas eu acho que é um evento que as pessoas sabem que tá acontecendo. Porque vai ter a Copa do Mundo lá. Não vai parar. Não, mas eu vi uma matéria. Mas não para. Os repórteres lá que estão lá falaram, vai no bar, ninguém tá assistindo. É lógico. Ninguém absolutamente. Mas nem aqui. Mas isso é normal, gente. Vamos, que mais? Faz o break, Reginaldo. Vai lá, o Sami tá bravo. Cadê Tereza? Tá que hemorroida, lá. Cadê Tereza? Ó o porquinho.
Muito bem. Reginaldão. O que mais, Reginaldão? Reginaldão, pra você, pro Samidana que adora o Hugo Calderano, atual número 3 do tênis de mesa mundial. Pode falar ping-pong, Sami? Não sei. Não pode. Não, ping-pong é outro esporte. São outras tênis de regras. mesa. Tênis de mesa, por favor. Table tênis. Isso aí. Então. Atenção, Iola. Tamo junto. Morgado 10, cupom. Teve a sua entrada nos Estados Unidos negada e ficou fora do WTT, que é o Grand Smash em Las Vegas, que, na verdade, essa história aí vem do Obama. Por quê? Quando você visita um país, você sabe, né? Você adora tênis de mesa. Eu adoro, tô acompanhando. Ele é o número 3, pode ser o número 1. Sim. Acho que só não vai ser o número 1, porque ele não vai jogar todas as etapas do Pro Tour e ele tá muito focado nos Jogos Olímpicos. Mas tá ganhando de todo mundo, é o melhor brasileiro muito de bom. Todos os tempos. Diria que do hemisfério sul, provavelmente é o melhor de todos os tempos. Mas seguinte, ele tinha passaporte português, Emílio. Quando você tem o passaporte europeu, você, para entrar nos Estados Unidos, você não precisa de visto. Precisa do ESTA. Você faz o ESTA lá, você faz um pedido, os caras aprovam. ESTA, pera. Porém, o Obama... o Obama fez uma lei que era da seguinte forma. Se você pisar em Cuba, pisou em Cuba, tem um outro processo. E nos jogos eliminatórios, se eu não me engano, para as últimas Olimpíadas, teve uma fase em Cuba. Não sei se foi o Pan-Americano. Foi jogar lá em Cuba. Foi jogar lá, foi como um jogador. E aí, não sabia, não deixaram entrar. Tá sacando. Aí pediram. Ele é uma pessoa, é um atleta de elite. E daí, pô? Não, daí não. Vai lá, não, vai explicar lá pro cara do carimbo. Na salinha. Vai na salinha. Vai na salinha explicar. Fala, não, eu sou jogador de ping-pong. Eu sou o fodão do ping-pong. Fica sentadinho aí. Policial da FBI. Primeiro que é tênis de mesa. Você deveria ter mais respeito. Ela mostra a raquetinha pro cara. Vai lá, ele, passaporte a bolinha de ping-pong. Aliás, o meu na salinha. Ele fala, não, atrás. Player. Aliás, o Gustavo Iocota, que é o meu treinador, meu amor, ele tá indo cobrir o evento. É grande esse evento. É um tour mundial. Lógico que é. E aí, ele não chegou a embarcar. Só que aí entraram com pedido no consulado, tudo isso falaram. Tem uma agenda especial para pessoas notáveis, mas não daria tempo, porque o torneio vai começar agora. Sim. Se eu não me engano, começa hoje ou amanhã. Eu acho que é amanhã. Hoje ou amanhã. É em Las Vegas o torneio. Mas de novo. Mas não pôde. Foi barrado. Não pode, mas deveria ter. Quando o cara é um atleta de elite, devia ter outro processo. Pô. É que nem o Djokovic. Ele vai jogar, vamos dar um jeito. É verdade. Bom, devia ter um tipo especial de visto, eu acho. Jeitinho brasileiro não tem na salinha, não. Mas foi culpa do Obama. Falando nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, né, e da Rússia discutiram, obviamente, tudo que está acontecendo, temas da guerra, né? Inclusive, nesta ligação que eles fizeram recente agora, o Trump ficou muito decepcionado com o Vladimir Putin. Tem uma imagem aí, que é a entrevista recente do nosso Laranjão, e ele fala que é o seguinte, o Trump está roubando o protagonismo, ele quer o protagonismo, na verdade, para acabar com as guerras. Fez isso com o cessar-fogo em Israel, só que nessa entrevista ele fala, fui falar com o Putin e me parece que não vai continuar a azedar por lá. Você viu o ataque de drone que teve? Agora acabou de ter mais um ataque, um dos piores que teve nessa guerra da Rússia. Ele parou de dar a arma de defesa porque ele está sem. Ele está sem. São dois assuntos. Ele parou, ele fechou a torneira para a Ucrânia e não vai mais financiar mais a guerra, não vai dar mais armas para a Ucrânia, para Zelensky. Eles queriam os Patriot, o Zelensky. Sim. Por quê? Porque ele está zoado, não tem dinheiro. Perfeito. Certo? Aí o Trump falou o seguinte, eu gastei todo o meu armamento com essa guerra, com essas duas guerras. A guerra lá de Israel, você sabe quanto custa um dia de guerra do Iron Dome? É $1 bi. 200 milhões de dólares. Custa um dia. Um bi de real, um dia Porque lá é o seguinte, eu não sabia. Lá são vários mísseis, porque vem um míssil, certo? Aí tem um que vai em cima, pá. Tem outro que pega embaixo, são vários mísseis. São no mínimo 5 mísseis para interceptar. São 5 mísseis para interceptar para não descer projétil grande. Eu não sabia disso. Então é muito caro e usa muito armamento. Então o Trump falou, eu não tenho mais para ceder para o Zelensky.
Porque senão eu vou ficar sem aqui. Sim, não tem Pode pra ser mim. uma conversinha dele também. A rodada de negociação, segundo o nosso Putin, vai para a Turquia, né, com o Erdogan. Era desde o começo, mas ele também, o Erdogan não resolve nada, então a guerra é extensa. O que é triste, como a gente sabe, é que é muito morte de civis, né? Mais de 37% aumentou da morte da turma que não tem absolutamente nada a ver com isso. E aí fica essa situação lá nos Estados Unidos. Partiu para mais uma? Pois não. Estamos de volta na programação da Jovem Pan. Diego Delari aqui, sempre competente. Já tivemos uma exclusiva aqui dos hackers, né? Prenderam os hackers aí, desse roubo do Banco Central. Porra, quase 1 bi. Caramba, é muito dinheiro, hein? Tem gente falando que é bem mais que isso. Você sabe que eu recebi uma mensagem, se você me permitir. Não, aqui é livre. O jornal tá mais contraído. Não, eu recebi uma mensagem aqui, aliás, muito interessante, viu? Do que ele esteve aqui, foi diretor foi presidente do BRICS. Ah, tá bom. O... Que é o Troirro. O Troirro. É o Marcos Troirro. Marquinhos Troirro. Marcos Troirro veio aqui muito simpático. Aí ele fala o seguinte, ele mandou aqui, olha só que interessante. Diga. Olha só que interessante a gente ver por que o Brasil vai para trás. Por quê? Se você pegar os países mais dinâmicos do mundo, eles estão fazendo o quê? Os países top. Liberdade econômica. Calma que eu tenho aqui tudo. Calma. Primeiro. Ele perguntou, Não, são várias coisas. São várias coisas. Presta atenção. Tá bom. Isso aqui é ele que está falando, o Troirro. Atrair ricos, atrair riqueza, desregulamentar, desburocratizar, aumentar a participação de empresa privada em pesquisa, desenvolvimento e inovação, fortalecer o mercado acionário interno, profissionalizar e perseguir excelência em empresas com participação estatal, ou seja, estatal boa, ferrada. Diminuir a carga tributária, menos imposto, com o percentual do PIB, de modo a atrair elos das redes globais de valor que estão se reposicionando no mundo. Certo. Hoje, o nosso governo está fazendo tudo ao contrário. E é o caminho que a Argentina está fazendo isso. O Milei faz isso. E olha, não sou eu que estou falando que eu sou um puta Zé Mané. Quem está falando isso é o Marcos Troirro, que está aqui, ó. Sim. Obrigado, viu, Marcos, pela sua... Troirro. Pela sua... Mas você concorda, professor? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu só não concordo com esse negócio de estatal. Eu acho que não tinha que ter estatal nenhum, porque assim, todo governo, principalmente os mais ineficientes, vão falar... Não, mas precisa ter uma mão, pô. Eu sei, mas eles vão falar que tem estatal, a minha é boa. Se você perguntar pro Lula, ele vai falar que a Petrobras é ótimo, que o Correios é maravilhoso. Não, mas para você ter um Musk mandando foguete, você precisa ter uma NASA. Você precisa dar uma ajuda no princípio. São países que já saíram faz tempo de problemas como o nosso, que não tem água encanada, não tem saneamento básico. A educação aqui é uma porcaria. Então, só pode fazer isso depois que resolver a educação primária e saneamento básico. Antes disso, não tem que ter nada disso. É o caminho que a gente está fazendo realmente inverso que o Milei está lá na Argentina de diminuir ministério. Mas o Milei não pagou o FMI, hein? Mas a Argentina ela é mal pagadora. A Argentina deve nós. O Milei... Deu um chapéu no FMI. Sabe como chama isso? Perezoso. Perezoso quer dizer caloteiro. Caloteiro. É eu que tenho o espanhol do Google. É assim, ó, perezoso. É isso aqui, ó. Foi lá o FMI. O Milei é também conhecido como chamucheiro, que chamucha muito, né? Chavequeiro. Ele não pagou. Precisa ver se vai pagar, né? Mas tem lá na Argentina. É o que eu falei. Tudo que o Troirro colocou na lista, tá fazendo tudo, é que o Milei fez, diminuiu o ministério. Ele não colocou na dívida ser bom pagador. Isso é verdade, não tá na lista. Que é uma coisa que te enriquece é não pagar uma dívida. Isso sim, o problema é do outro. Mas a Argentina tem histórico de calotes, né? A Argentina já teve muitos problemas históricos de dívida pública, de FMI, de calote. Na época de dolarização, então é um país complicado para os credores. Que mais é o seguinte, a gente mostrou aqui que o governo Lula liberou mais de 564 milhões em emendas parlamentares. Eu acho que mostram, né, as mais recentes atualizações dos sistemas integrados de planejamento de orçamento que o Sami conhece, que é o CIOP. Com esse montante das verbas, né, indicadas por deputados e senadores, né, ao orçamento de 2025, já ultrapassam 5 bilhões de reais
Desse total, aí a gente faz uma divisão, cerca de 4,8 bilhões são destinados para a área de saúde, que a gente sabe que também tem desvio na saúde, né? A turma sempre reclama desse dinheiro, e por meio do Ministério da Agricultura e da Pecuária. O governo, Emílio, já liberou cerca de 89 milhões em emendas. Calma que dá mais. Quando paga a turma dá uma silenciada e a gente sabe que esse dinheiro vai muito bem. Aí eu te pergunto, você viu a entrevista recente do Lula também, antes de ir lá para o Mercosul, que ele falou que ele defendeu a judicialização do aumento do IOF, que a gente sempre tanto fala aqui. Então, mas agora se não tiver o Moraes... o Moraes eu vou falar, o Moraes já deu atualização. Se quiser eu falo agora. Então fala. Não, o Moraes disse, vamos sentar e resolver. Vamos ver a fala dele e depois você comenta, pode ser? De quem? Do Lula que ele fala. Não, o Lula a gente já sabe. Já? Não, o Moraes falou... O Lula está fazendo campanha. O Moraes falou assim, ó, vou botar a ordem na casa. Falou, tá suspenso os efeitos dos decretos que o governo fez para o IOF. Sim, ele suspendeu tudo. Tá suspenso. Eu sei, mas... E aí ele marcou já uma audiência de conciliação, que nem irmão quando briga. Mas agora veja bem, como é que... Dia 15. Eu sei, Sami, como é que pode um país ser assim? Mas Tudo... Você acha que eu sei? Não, então, Não, você fala. me responda. Por exemplo, droga. Quem resolveu droga? STF. Armamento. Quem resolveu armamento? Por quê? Porque é uma zona jurídica aqui. É uma zona, não. Os caras não precisa mais Congresso, nem executivo. Para que a gente precisa de presidente? Para que você precisa ter o presidente Lula? Para que precisa votar? Não precisa mais. É lógico. A gente tem uma insegurança. Não precisa mais. A deputada falou. Droga, esse é o ponto. Vão resolver. Tudo vai para lá. Não, eleição. A Carol Bertoni ela falou isso aqui. Falou que votaram, fizeram tudo certinho, voltou lá assim, ó, votem como a gente quer. Então, então para que tem o Senado? Para que tem? Então, mas que os políticos servem? Democracia para receber emendas. Democracia relativa. Para ganhar emenda. não, porque não tem por que ter. Não tem função. Entendeu? Mas não são os três poderes? A função é Cada um receber tinha que emenda, mandar não. individualmente? Não, são só que só um vai mandar. São pesos e contrapesos. Agora, eu olhando de fora, acho que as regras aqui não são claras. Tanto é que tem muito advogado, não para de ter advogado. Deve ser o país que tem mais advogado do mundo, o Brasil. Por quê? Porque tem uma insegurança jurídica, ninguém sabe o que pode e o que não pode. Então, fica nisso, essa lambança vai escalando, a STF decide. Tem que mudar as regras mais claras. O STF decide tudo. Sim, Ele mas por decide. que algo vai ele pro decide. STF? Veja o que o STF decidiu. Ele decidiu a internet, ele decidiu a lei agora, o Marco Civil. Que Responsabilidade da internet. Responsabilidade das redes sociais. As armas, a droga, Sim. a eleição, tudo. Tudo é o STF que está decidindo. Mas, Emílio, você que. Agora, para cursou que precisa o direito. presidente? Chega lá o presidente. Nós vamos fazer. O que é presidente? Deputado também, pra que Deputados. serve pra nada. Mas Igual você- projeto de lei. Tem Emílio, projeto de lei, todo mundo Não vota e chega lá. serve para nada. Você que cursou direito, Emílio. Eu não cursei nada. Não, você fez faculdade de direito. Fiz malemar, Você era fiz da malemar. Atlética. Não Você era era da pra ficar no Atlética. igual eu. Você Não era era o ponto nada. esquerda. Eu não era Você era nada. do time de sinuca. Eu quero- Maior taco Não, da. eu- da- Eu quero ficar na minha insignificância. Eu não quero encheção de Mas eu saco. quero saber o seguinte. Não vou Pra que- saber. qual que é a Esse ele função? perguntava. Qual que é a função Não do sei. Supremo Tribunal na sociedade? Assim, por que foi criado o Supremo Tribunal? Por que existe? Qual que é a função? Defender dele? a Constituição. Isso. Defender. E por que ponto. alguma coisa vai pro STF? Quando tem Inventaram. Bolaram essa aí. Quem que inventou isso aí? Fizeram um caminho mais curto agora. Então, agora Esse eles estão é o querendo fazer o seguinte. Como vai o ser? brasileiro, o Brasil é Sempre tudo, dá um... o Brasil tudo é de arranjo. Eles querem fazer algo que partido pequeno não tenha mais essa possibilidade de subir ao Supremo. Porque o que acontece? Tudo é tudo sobe. partido pequeno que não concorda com alguma coisa, Sim. a gente vota aqui. Aí o partido pequeno vai lá, que normalmente é o Bate na PSOL, porta. é tudo partido Sim. pequeno. Eles querem que só partido X de tal tamanho tenha essa possibilidade de ir ao Supremo para ver se constitucionalmente aquilo vale ou não vale. Em outros países. Mas como a é que é? Constituição está na gaveta, meu amor. Está guardada. Ah. Ela só abre a gaveta quando é pra né, Direito ter uma é muito ameaça. complexo, eu não entendo nada. E Difícil. sempre acho que estão me enganando. Boa. O que mais? O que Não, foi, Dedê? O quer que eu vá você pra- quer? Você pro quer foco, break? eu falo. É, cheio de break. Break? Olha, hoje uma presença encantadora nesse programa. Boa. Vai estrear aqui, que dia, Dedê? Jornalista. Você não sabe? Dia 10. Dia Tá mal- 10. 10 Tá de mal dia 10. informado.
dia 10, quinta-feira, depois do feriado. Márcia Dantas, um belo jornal. Daqui a pouquinho aqui no Pânico eu vou fazer o break do Dedê. Que mais? Vamos? É mais uma. Tá gostoso hoje. O que mais, professor? Falando tanta coisa legal. Não, temos de economia. Temos de economia sim. Não, mas... Eu tenho mais uma do IOF que eu posso... Calma, não, mas não é o seu quadro aí. Espera aí, Sami, dorme um pouquinho mais aí. Calma, mano. Espera aí, gordão, não fala assim com o professor, não. Respeita o professor. Respeita o professor. Eu respeito. Pô, que isso? Eu tô dando o cara tá ajudando. O cara tá ajudando. Respeita o professor. Ele, meu. O professor tá trabalhando. Deixa. É só para finalizar o assunto que é bem complexo. O que acontece é o seguinte: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele falou que vai propor para recorrer ao STF contra essas decisões votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Segundo ele, Samidana, ele falou, hoje está muito aberto, todo mundo pode questionar uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro, disse o Davizão. Então a gente sabe que também tem uma interferência, é o que você falou, o partidão manda, a gente tem os caciques e sempre tem um acordo melhor na relação da conveniência, principalmente com o STF. Né, Morgadão? É difícil. Exato, é difícil o Brasil demais. tá difícil demais, amigo. Agora, se você quiser resolver a parte também, temos o Flávio Dino. Você viu o Flávio Dino? Vi. Você viu? Tio do Morgado. Você assistiu o Flávio Dino? Vi. Tio do Morgado? Vi. Você viu? Não, brincadeira. Vamos ver o que o Flávio Dino, do STF, afirmou do Brasil sobre a crise política, né? Os motivos da militância feito pela internet. Vamos ver a frase, vamos ver o que ele fala, a gente comenta aqui. Vai lá, Flavião. Demora o vídeo. É o vídeo, o Flávio Dino. Bernardo! Quando é pra sacanear a gente... Fala que é pra zoar pra ver. Fala que é pra botar o porquinho. Bernardo! É, o porquinho do Palmeiras. Atenção, Bernardo. Porquinho do Palmeiras, eles passaram a madrugada inteira pra fazer aquele porquinho. Isso não falha. Bota o porquinho do Palmeiras. Pra pôr o Flávio Dino, dá uma eternidade. É a história da militância da internet. A gente sabe que, bom, o PT já se manifestou. Uma lógica muito venenosa à democracia. A internet é um espaço de guerra. E a guerra é a negação da política. A internet é um espaço de litigância, é um espaço de beligerância. É um espaço de extermínio. Não é o espaço da celebração da diferença. Porque só monetiza assim. Se não for a litigância levada à enésima potência, não dá dinheiro. E por isso mesmo nós temos estas dificuldades do presidencialismo de coalizão no nosso país. Tá vendo? Pague o aluguel. A gente vai jogar sempre pra culpa pra internet. A vida do internauta não é fácil, né, Milhão? Você sabe muito. Tem muito bem. ódio na internet. Tem muito ódio na internet, mas quem vai mandar no final é por benefício próprio. O cara não vai deixar o engajamento chegar neles e a gente sabe disso. O ministro André Mendonça do STF voltou a defender, né, da regulação das redes sociais nas plataformas digitais. Vocês se lembram do Napster? Opa! Napster foi o primeiro de música, né, que você baixava. Sim. Eles estão cometendo o mesmo erro que aconteceu na época do Napster. Porque não adianta nada. Porque pirataria. Quando apareceu aquele começo da pirataria do Napster, todas as gravadoras, as majors, as CBS, aquelas companhias que tinham muito dinheiro, falaram, não, isso proibir. Nós vamos, juridicamente, nós vamos ferrar os caras, não sei o que. Por quê? Porque ele está falando contra a tecnologia. Perfeito. Não dá para brigar. Tecnologia não volta para trás. Perfeito. Não. Então, o que ele está falando aí, tudo isso que ele está falando, é uma besteira. Porque, com o tempo, vão arrumar outro caminho para a tecnologia seguir à frente. A gente sabe que não tem jeito. No próprio exemplo do Napster, Emílio, em questão de um ano já tinham 10 similares, ou mais de 10 similares do Napster. Tinha LimeWire, tinha Emule, tinha Kazaa, já tinha um monte. Então não adianta, eles achavam que acabando com o Napster eles acabariam com aquilo. Isso. Inclusive várias bandas Morgadão entraram, né? Sim, o Metallica foi o que entrou numa cruzada contra o Napster, só que não adiantou. Pô. Então, porque você, veja bem, por exemplo, você pega a China. A China que é extremamente controlada aquilo, os caras usam VPN, um se comunica com outro, porque o ser humano descobriu o poder individual. Total. Ele descobriu uma maneira de se comunicar com um aparelhinho pequenininho. Mas por isso que incomoda. Eu falo com você, falo com ele, falo com o meu... Exato. Então, mas não tem como, porque vão arrumar um outro caminho, o ser humano vai achar um outro caminho para driblar isso. Mesmo filmes, né? Os torrents, que é um tipo de protocolo para transferir filme, ou música, ou jogo, não conseguiram resolver até hoje. Essa indústria esquece. Agora, os artistas mais espertos
começaram a ver que o dinheiro deles estava em shows. Não dá para brigar com isso. Então, os mercados têm que se acomodar. Quando ele fala que é um veneno para a democracia a internet, um veneno para a democracia é você não poder dar a tua opinião. Porque justamente através desse aparelho que tirou o monopólio, né? Ou da imprensa, ou do político, onde as vozes apareceram. É isso aí. E eles não querem que as vozes Hoje em dia não tem mais, a Globo não tem mais o poder que tinha, a Jovem Pan também não tem o poder que tinha, todas as emissoras de comunicação não tem mais o poder que tinha. Ninguém tem mais o monopólio, ninguém é mais o dono da verdade. Mas eles estão calculando que a rede social hoje é um grupo de comunicação. Isso. Então por isso que eles estão querendo fazer lei para ela igual tem a Globo, igual tem essas outras com uma lei com um discurso bonito, né, que todo mundo concorda, né, que os crimes ninguém é a favor, só que você coloca e fica subjetivo, Albeta. É isso aí. Quando o cara coloca lá crime de ódio e por aí vai, o que é crime de ódio? Exato. Todo mundo concorda, né? Pedofilia, por aí vai. Agora, quando falar de alguém, aí os caras podem proibir. Que é onde foi para Venezuela, Coreia do Norte, Rússia. Esse é o caminho do Brasil. Mas lá as pessoas têm acesso a isso através de VPN, através de outro. O ser humano se adapta. Então, é isso aí. E cria com mais força. Quando vocês falaram do Napster, depois surgiu o Spotify. E quebrou as gravadoras e por aí vai. Tinha vários antes. E mas até isso. Hoje tem alternativas. É complicado. Esse é o clima da sexta-feira. Aliás, o Brasil está indo tão mal nessa medida como você trouxe aqui, né? Que tem uma... Primeiro que a turma, né? O empresário que é malvadão está indo embora. Lógico. Algumas empresas aqui no Brasil, acredito também que estão falindo. Ou indo para o Paraguai, como o Sami falou. Mas só a economia pode nos salvar nessa sexta-feira. Está muito negativo hoje. Não eu sou um jornal sincero. negativo. Não, ou eu faço uma coisa que é um gracejo. É o Jornal da Tristeza. A gente tem uma música bem triste. A gente tem pontos aqui nesse jornal. Amigo ali. É começando agora. Pela sua rede, o Jornal da Tristeza. São notícias tristes que a gente coloca para você numa sexta-feira, temperatura geladérrima. Temperatura geladérrima, aquele frio, o pintinho desse tamanho. Aquele pintinho que precisa de uma pinça de manhã. E amanhã vai esfriar mais ainda. Você do sul, temperatura abaixo de 0. Eita. Quais são as notícias tristes para essa sexta-feira? Final de semana vai ser uma merda. Frio. Final de semana frio, gelado. Vai bater o recorde de... Vamos fazer o Jornal Triste? Jornal Triste. Vai lá, não, Jornal Triste. E as capivaras? E as capivaras agora? Eu tava animado. Você tava animado? Vamos ter uma presença A Márcia Dantas vai dar uma alegria. Mas você deu um pito nele, aí ele ficou triste. Muito bem.